Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Eu tenho mostrado mais as minhas orquídeas e hoje eu resolvi mostrar essa suculenta linda aqui, a pedida de uma inscrita. Ela perguntou se eu ainda tinha essa planta. Olha só que planta linda, gente. Quem cultiva suculenta já sabe que planta é essa, né? Eu não sei pronunciar bem o nome dessa planta. Alguns falam Crispate Beauty, outros falam Crispate Beauty. Então, assim, gente, eu mal falo português, então não vou ficar me esforçando muito em falar o nome dessa planta, não. Então, essa planta é muito linda. E a minha inscrita perguntou como que eu cultivo, né? Ela disse que tá tendo dificuldade com essa planta. Se ela pode ficar na chuva e no sol. Então, vou estar mostrando um pouquinho dessa planta e vou estar falando um pouquinho sobre ela. Quem já cultiva suculenta há mais tempo, né? Com certeza tem essa planta na coleção. E sabe que ela é uma planta de muito fácil cultivo. Gente, essa planta realmente ela é muito fácil cultivo. Essa planta, ela não dá problemas com pragas. Muito difícil ela dar fungo. E ela é uma planta, assim, que brota muito fácil por folha. Eu não consegui brotação lateral nessas. Aqui nunca consegui uma brotação lateral, mas folhinhas, todas que a gente coloca, brota, tá? Então ela é uma planta que se reproduz bastante. Eu tenho essa planta aqui em vários vasos, trouxe esses aqui para mostrar para vocês como exemplo. Mas ela é uma planta que, assim, cai uma folhinha, virou uma plantinha. Essa é uma planta que não estiola, gente, mesmo ela estando com menos sol. Mesmo ela estando mais à sombra, ela não é uma planta que estiola, tá? Então, às vezes, pode parecer, amiga, você que perguntou aí, disse que a sua está feia, que você está com dificuldade, pode ser que ela esteja precisando de decapitação. Porque essa planta precisa de decapitação como toda suculenta, né, gente? A gente sabe que a suculenta chega um tempo que elas precisam ser renovadas. E para isso a gente precisa decapitar essa planta. Sem decapitação, a planta acaba ficando feia. Parece que ela perde a força, eu não sei explicar porque precisa decapitar a suculenta de tempos em tempos. Então, assim, dá um ano e pouco, eu sempre tenho que fazer decapitação nas minhas. As minhas agora estão precisando de decapitação. Essa planta tá aqui, ó, já há mais de ano, bem mais, tá quase 2 anos que ela tá nesse substrato, nesse vaso. E ela não estiolou, tá vendo? Ela tá bem compacta, olha, ela tá com folhinhas secas aqui embaixo. Mas olha só, não tem, você nem vê o caule dela. Ela é uma planta bem compacta. E aí, às vezes, a gente pensa que não precisa fazer decapitação nela, né? Mas sim, tá, gente? Precisa decapitar essa planta sim. Tá, amiga? Você que perguntou aí, precisa fazer decapitação nela. Porque se você não fizer decapitação, ela vai ficar feia. Com o tempo ela fica feia. E aí, depois que faz a decapitação nela, ela enraiza muito fácil. Um substrato bem drenado, é o que ela gosta, né? Como toda suculenta. E aí, você decapitou. Eu não coloco já na terra, no substrato. Eu costumo decapitar minhas plantas e deixar dentro de um pote escuro para que ela solte raízes e depois faça o replante. Mas ela solta assim, em uma semana e meia já tem raiz para você replantar essa planta e ela fica linda, maravilhosa. Vocês estão vendo esse vaso cheio aqui, mas não é brotação lateral, foi mudinhas de folhas que eu coloquei aí. Tá vendo? Tirei uma aqui para me dar para uma amiga, aí ficou um buraquinho ali. Mas esse vaso, olha, ele tá lindo, bem cheio. Mas essa planta, todas elas estão precisando de replante. Quem me acompanha viu que eu mostrei um vídeo falando que eu tinha dado uma parada de cuidar das minhas suculentas. Uma parada que eu falo assim, gente, não é que eu abandonei e descuidei. É que tem época que a gente cuida mais, né? E tem uma época que eu não tava muito bem, então eu dei assim uma parada de cuidar delas. Mas agora eu tô voltando a cuidar. Essas aqui são as últimas que eu preciso replantar. Eu não fiz o replante delas ainda, eu tenho que fazer a decapitação delas e fazer o replante. Mas elas estão bem bonitas, tá vendo? Então, respondendo a sua pergunta, querida, posso deixar ela na chuva? Gente, eu tenho observado aqui na minha que essa planta não gosta de molhar a folha, tá? Não sei se é com todo mundo, talvez tenha alguém que deixa na chuva e dá certo. Mas aqui pra mim, na chuva, ela não vai. Ela não gosta nem que molha a folha dela na rega. Eu procuro regar assim nos cantinhos do vaso e não molhar a folha dela. Primeiro que tira a pruína, né? Ela é bem branquinha. Aí tira a pruína e ela fica feia. Mas segundo, quando a gente molha ou deixa respingar água, acontece isso aqui, olha. Olha aqui. Tá vendo?
Olha só, essas folhinhas aqui, isso é fungo, tá, gente? Já deu, já secou, a folhinha já tá até seca, olha. É fungo. Fungo, por quê? Tava na chuva? Não. Mas respingou na lateral, onde elas ficam, debaixo do plástico, a chuva de vento acabou respingando nela e aconteceu isso, olha. Então, elas não gostam, pra mim aqui não dá certo. Toda vez que eu deixo molhar a folhinha delas, elas fungam. Então, quando eu vou regar... Ah, mas quando a gente rega não tem jeito, acaba espirrando. Gente, espirra assim um pouquinho ali. E aí, o que eu faço? Eu viro o vaso ou dou uma sopradinha pra tirar aquele excesso. Porque se deixar, vai ficar feio. Aqui, olha, essa aqui também tombou alguns respingos de chuva. Olha ali, olha os locais. Olha as manchas, estão vendo? Isso é água, olha, respingo de água. O centrinho, tem uma terrinha aqui no centrinho. Mas o centrinho já tá bonitinho, tá vendo? Mas eu vou decapitar ela, vou tirando algumas folhas, fazer um berçário novo. Olha só, que linda essa planta. É uma planta maravilhosa. Quem cultiva aí sabe que ela é linda e que ela produz muitos bebês por folha. Então, assim, todos os vasos que eu tenho de suculenta aqui, eu tenho essa planta. Porque ela, qualquer folhinha que você coloca, ela fica linda. Mas o cultivo dela é muito fácil. A minha não tá no sol pleno, tá, amiga? A minha tá cultivada sob sombrite. Eu não deixei no sol pleno. Inicialmente, quem acompanhou aí o lançamento dessa planta, o rapaz que lançou essa planta falou que era uma planta para ficar na sombra. Mas para mim na sombra total não deu certo não. Então a minha fica debaixo do sombrite, tá? Meu sombrite é de 70%, porque lá também eu deixo as phalaenopsis. Eu deixo as phalaenopsis debaixo de um sombrite de 70%. Já falei com vocês que eu moro aqui no Espírito Santo, na região serrana. E aqui assim, é bem tranquilo, não faz aquele calorão, né? Então é um clima bem bom, bem fresco. Quando o sol tá quente, não é aquele sol tão quente quanto a gente vê em outros lugares. Por exemplo, eu morava em Minas, lá o sol é muito quente. Então aqui o sol não fica tão quente assim. Então não deixo essas plantas no sol pleno, mesmo assim. Elas ficam debaixo do sombrito de 70%. E elas ficam assim, elas não estiolam. Eu já deixei mais na sombra para eu ver como é que vai. Elas não estiolam, mas elas também não ficam bonitas com esse colorido e essas babadinhas assim na ponta, tá? Quando ela tá mais estressada, ela fica linda. Tá vendo essas pontinhas rosa? Fica muito mais rosa. Fica com essas partes brancas bem branquinha e fica bem rosadinha. Vocês estão vendo a minha toda manchadinha, gente? Como eu falei, elas estavam na lateral. Eu não prestei atenção e acabou respingando chuva. Tá tudo manchadinho. Elas não tá aquela planta linda que ela é, pra me falar pra vocês. Mas então é isso, o cultivo dessas plantas é assim. Eu cultivo assim, o substrato meu é o normal, né? Que todo mundo já viu, é terra. Terra do mato mesmo, eu já falei que eu não compro terra. Eu pego terra no mato. Procuro um local que tem uma árvore, que debaixo dela tem bastante matéria orgânica. E aí eu coloco partes iguais de terra e munha de carvão e esterco de gado. Gente, o esterco de gado é quando encontra, né? Porque nem sempre a gente encontra o esterco de gado bem curtidinho, mas quando eu encontro eu coloco. Então eu coloco mais, é o carvão mesmo, é a terra. E aí eu uso um adubo de liberação lenta, aqueles bolinhas mesmo, normal. Coloco umas 4 bolinhas num vaso desse e pronto. Não tem necessidade de ficar adubando muito essas plantas não, gente. É uma planta de crescimento lento, mesmo se você adubar. Se você der um excesso de adubação para elas, de nitrogênio, que eu já fiz isso aqui para me ver. Elas crescem desordenadas e sem esses babadinhos. Mesmo essa planta aqui, ela cresce totalmente desordenada. Essa não tem a tendência de estiolar como as outras, que algumas, se a gente colocar adubo demais, elas estiolam. Essa aqui não estiolou, mas ela ficou totalmente feia. Nem parecia que era a mesma planta. Então, cuidado aí com excesso de adubo, tá? Não adubar demais essas plantas, não tem necessidade. É uma planta, assim, que se desenvolve com facilidade. Tem que ter paciência, gente. É uma planta de crescimento lento. Essa planta, até para florir, ela é lenta. Enquanto as outras tá tudo com flor, ela não floriu ainda. Então, assim, tem que ter paciência com essa planta. Não adianta querer. Eu acho que é com toda suculenta, né? Algumas se desenvolvem mais rápido que as outras mais devagar. Mas então, essa aqui, o desenvolvimento dela é bem devagar. Mas então, é isso que eu queria passar para vocês. Mostrar para vocês um pouco, né? E responder a minha inscrita querida que perguntou se eu tinha essa planta e como que eu tava cultivando ela. Então, querida, para mim o segredo dessa planta é o substrato bem drenado e você fazer a decapitação nela de tempos em tempos. Não é todo dia decapitar a planta, tá, gente? É um ano e meio no mesmo substrato que eu deixo.
E aí precisa sim de decapitar. Vocês estão vendo o sol, né? Hoje tá um solzinho, tô ficando aqui na frente pra ver se dá pra ver direitinho. Tá um sol bom hoje, o sol tá quente, gostoso. E essas plantas estão amando. Já tinha vários dias que tava chovendo, agora elas estão amando esse sol. Então eu vou aproveitar que ainda tá quente, vou fazer a decapitação dessas aqui e vou estar fazendo replante. E aí eu vou estar mostrando mais vídeos de suculenta pra vocês. Quem gostar de ver vídeo de suculenta, deixa aí nos comentários, que eu tenho bastante suculentas. Eu quase não tenho mostrado ela, tenho mostrado mais as orquídeas, né? Mas eu tenho suculenta sim aqui no meu cultivo, tá bom? Então, quem gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreva aqueles que não são inscritos. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.